Olá pessoal, vou passar para vocês algumas dicas sobre ciências humanas. As dicas hoje serão assuntos que caíram em Enems anteriores. Espero poder contribuir de alguma forma com o estudo de vocês. O primeiro exercício caiu no Enem e mostrou para a gente uma linha do tempo de 1850, 1871, 1885, 1888. E foi mostrando leis abolicionistas, abolição da escravatura. Em 1850, nós tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, que decretou o fim do tráfico negreiro. Em 1871, a Lei do Ventre Livre, liberdade para os filhos dos escravos nascidos a partir desta data. Em 1885, a Lei do Sexagenário, liberdade para os escravos com mais de 60 anos. Em 1888, nós tivemos a Lei Áurea, abolição da escravatura. Considerando a linha do tempo acima e o processo de abolição da escravatura no Brasil, assinale a opção correta. O processo abolicionista foi rápido porque recebeu a adesão de todas as correntes políticas do país. Essa questão é errada porque o processo abolicionista iniciou em 1850 e foi finalizar em 1888. E não foi um processo rápido, ele foi um processo lento, e não eram todas as classes que aderiam a esse processo de abolição. Tá? Então, a letra A, o processo abolicionista foi rápido porque recebeu a adesão de todas as correntes políticas do país. É errada, a classe cafeeira não queria a abolição em hipótese alguma. Então, a letra A está errada. A letra B. O primeiro passo para a abolição da escravatura foi a proibição do uso do serviço das crianças nascidas em cativeiro. Essa lei do ventre livre, né, que é a liberdade para os filhos de escravos nascidos a partir dessa data. A letra B fala que o primeiro passo foi abolir a escravidão para as crianças. Na verdade, está errada a letra B, porque o processo de abolição iniciou com o fim do tráfico negreiro, de 1850. Então, a letra B também está errada. A letra C. Antes que a compra de escravos no exterior fosse proibida, decidiu-se pela libertação dos cativos mais velhos. Também não, né, que pela linha do tempo, a lei dos sexagenários ela é muito posterior à lei Eusébio de Queiroz, que foi a lei que proibiu o tráfico negreiro. Então, a letra C, antes que a compra de escravos no exterior fosse proibida, que é a lei Eusébio de Queiroz, né, era proibida o tráfico negreiro, decidiu-se pela libertação dos cativos mais velhos, que no caso era a lei do sexagenário. É mentira, porque a lei Eusébio de Queiroz, que colocou fim ao tráfico negreiro, veio primeiro, depois que veio a lei do sexagenário. Então, a letra C também está errada. A letra D. Assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea concluiu o processo abolicionista, verdade, tornando ilegal a escravidão no Brasil. Está certinho esse item. A letra E. Ao abolir o tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz bloqueou a formulação de novas leis anti-escravidão no Brasil. Pessoal, a Lei Eusébio de Queiroz não formulou... Ao abolir o tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz bloqueou a formulação de novas leis anti-escravidão no Brasil. Veio a Lei Eusébio de Queiroz, depois dela foi aparecendo outras leis. Então, não foi com o decreto Lei Eusébio de Queiroz, fim do tráfico negreiro, e a partir dela, outras leis abolicionistas foram barradas de serem criadas. Está errado a letra E, porque a Lei Eusébio de Queiroz ela não fechou portas para a criação de outras leis abolicionistas. A letra E está errada. Então, esse exercício do Enem, que retratou o movimento abolicionista, a correta é a letra D. Assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea concluiu o processo abolicionista, tornando ilegal a escravidão no Brasil. Um exercício de Enem. O outro exercício tem essa imagem que é um confronto entre a população do Rio de Janeiro contra agentes de saúde local do Rio de Janeiro. Essa revolta ficou chamada de revolta da vacina, porque houve um surto gigante de varíola e outras doenças no início do século XX, e os governos, autoridades de saúde na época,
determinaram que a vacinação seria obrigatória, todo mundo deveria se vacinar. E, além da vacinação ser obrigatória, a cidade do Rio de Janeiro estava passando por um processo de reurbanização. Casas mal construídas foram demolidas para dar lugar a avenidas largas. Foi um processo onde foi criado esgoto, água tratada. Então, toda uma rede urbanística foi montada, né, criada, arquitetada para a cidade do Rio de Janeiro. Então, casas mal construídas foram demolidas. E esse fato fez com que a população se rebelasse contra o governo e, consequentemente, contra os agentes de saúde que chegavam às casas para poder vacinar essa população. Então, essa revolta ficou chamada de Revolta da Vacina. A imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, na primeira década do século XX, que integraram a revolta da vacina. Considerando o contexto político-social da época, essa revolta revela, letra A insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. Certinho, a população estava insatisfeita com essa modernização de forma impositiva. Então, corretíssima letra A. Vamos ver as outras. Letra B, a consciência da população pobre sobre a necessidade de vacinação. Errada porque a população não tinha consciência que a vacina seria bom para eles. Não, eles não tinham essa consciência. Então, a letra B está descartada. A população se rebelou justamente por isso, porque eles tinham que vacinar de forma obrigatória. E muitas vezes dava uma reação, eles acreditavam que era uma forma do governo até matar as pessoas que ali moravam. Então, a letra B é errada. A letra C, a garantia do processo democrático instaurado. Não tem, né? Na verdade, a revolta da vacina não tem muito a ver com essa questão dos direitos democráticos, direitos políticos. A revolta da vacina tem a ver com um confronto entre população insatisfeita com agentes de saúde que iam vacinar essas pessoas de forma impositiva. Então, a letra C está fora do contexto. A letra D, o planejamento do governo republicano na área de saúde que abrangia a população em geral. Na verdade, não é um planejamento, né? A imagem aqui mostra uma insatisfação da população, população se rebelando contra os agentes de saúde. Então, a letra D, não, está fora de contexto também. Letra E, o apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar. Não, né? A população não estava apoiando o governo, muito pelo contrário, estava se opondo à vacinação obrigatória. Então, a correta aí, pessoal, do Enem, que abordou sobre a revolta da vacina, é a letra A. O processo, desculpa, aqui, eu coloquei anterior. A letra A, a insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. Tá? Então, esse é o contexto. A população se rebelou contra o governo, tanto pela questão da vacina, quanto pela questão da demolição de casas mal construídas. Então, beleza, a próxima questão fala o seguinte: durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões, através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou o Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo durante a Era Vargas, sendo fundamental a propaganda política, na medida em que visava, vai ter as alternativas na sequência, mas eu quero falar um pouquinho sobre esse contexto. O que foi o chamado Estado Novo? Foi um período em que o Getúlio Vargas governou de forma extremamente autoritária. Esse período foi de 1937 até 1945. Ele foi um ditador. Ele inspirou-se, né, nos governos autoritários, Benito Mussolini na Itália, do Adolf Hitler na Alemanha. Então, muita da ideologia era inspirado nesses governos ditatoriais, no sentido de exaltar a figura do líder. Durante esse período chamado Estado Novo, ele criou
um órgão de comunicação específico para poder divulgar as ações do governo, exaltar as ações do governo, as obras do governo. Era a figura de exaltação do líder. E, ao mesmo tempo, havia órgãos específicos para reprimir qualquer forma de oposição ao governo Vargas. Então, ou seja, era mais ou menos a inspiração trazida dos governos da Itália, onde exaltava a figura do líder ao máximo. Era o chamado pai dos pobres. Ele criou, né, várias leis para poder agradar a população mais carente e ficar com uma satisfação popular bem elevada, mas, ao mesmo tempo, ele reprimia qualquer ação que fosse de oposição ao seu governo. Então, a pergunta o controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo durante a Era Vargas, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Verdade, ele queria conquistar o máximo e legitimar esse governo, evidenciar, valorizar. Então, a correta aí é a letra A, conquistar o apoio popular na legitimação do governo, do novo governo. Ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. É uma furada essa letra B, porque durante o Estado Novo do Vargas não havia, em hipótese alguma, envolvimento das multidões, a classe, a população, envolvendo as decisões políticas. Não houve isso no governo Vargas. Quem tentasse fazer alguma oposição ao seu governo era reprimido. Aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. Na verdade, ele criou o órgão de imprensa, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para divulgar as ações do governo, as informações, mas era de forma bem canalizada, divulgar as ações boas do governo, o que estava dando ruim, o que não estava funcionando, não era divulgado. Então, a letra C é errada porque aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. Era ofertar informação que convinha ao Getúlio Vargas. A correta continua sendo a letra A, conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Letra D, estender a participação democrática. Esquece, porque durante o Estado Novo ele não foi democrático, ele foi um ditador. Letra E, alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. Na verdade, não, né? Porque a intenção do governo ao divulgar as ações, né, não era fazer com que a população tivesse conhecimento, entendimento das intenções do governo. Ele simplesmente fazia algo, algum projeto, colocava em execução, divulgava e pronto. E caso houvesse alguma oposição, ele era censurado, né? Então, a letra E está errada. A correta é conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Pessoal, lembrando que durante o Estado Novo, que foi de 37 a 45, que o Vargas foi um governo ditador. Houve outros períodos que ele governou de forma democrática. Né? De 50 a 54 já foi um governo democrático. Mas a intenção do vídeo aqui não é abordar os outros períodos, mas sim do Estado Novo, que foi um assunto que caiu no Enem. Então, eu abordei 2 exercícios, um sobre movimento abolicionista, o outro sobre a revolta da vacina e o outro sobre o Estado Novo. 3 assuntos que apareceram em Enem. Então, eu deixei aqui o gabarito, ó. O 1 é o D, o 2 o A e o 3 é o A. Agradeço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.